Desde ontem, o pastor Franklin está conosco, pregando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Ontem ele falou sobre o reino desse mundo, na perspectiva do filho pródigo. E hoje, pastor, o Lucas me perguntou, o pastor vai terminar o sermão? Eu falei, vai, filho, ele vai falar sobre o reino dos céus. Mas ele não falou se o filho pródigo voltou, né? Então, ele está na expectativa se o filho pródigo vai voltar para casa. Então, eu mostrei para ele que o filho voltou, né? Hoje ele vai falar sobre o reino dos céus na perspectiva do apóstolo João. Pastor Franklin foi meu pastor, enquanto eu era apenas membro de igreja, não era pastor ainda. É o pastor emérito da igreja de Aracaju e tem sido um servo de Deus, um instrumento dócil nas mãos do Senhor para a edificação do seu povo. Não apenas da igreja que Deus lhe confiou, mas para todos aqueles que têm o privilégio de poder ouvi-lo. Que o Senhor o abençoe e assim eu passo a palavra ao nosso irmão. É que eu me esqueci de dizer a Lucas que ontem ia ter introdução, mas não ia haver conclusão. Hoje não vai haver introdução, mas certamente haverá conclusão. E é bom ouvir a igreja cantar. Eu gosto da igreja quando canta, porque, aliás, o que nossa alma muito precisa é ouvir a palavra de Deus e cantar. E é um versículo muito especial, muito objetivo, que diz assim: Deus habita no meio dos louvores. Então, quando a nossa alma canta, ela expressa a Deus tudo que está dentro de nós. E o cantar faz muito bem. Quando a gente já não pode cantar tão bonito quanto canta esse coral, a gente pode ouvir, espiritualmente canta. E conforme o pastor Alauro já falou, nós olhamos na expectativa, na perspectiva do filho pródigo, a cidade que ele foi. E hoje nós vamos olhar a perspectiva de João, na ilha de Pátimos, com relação à cidade que o Senhor Jesus vai trazer. Vocês estão lembrados que, certa vez, os discípulos estavam muito abatidos, porque os discípulos estavam vivendo dias de Babilônia, ali em Roma, que ontem nós dissemos que a geração do dilúvio era Babilônia. Vamos falar? A geração do dilúvio era Babilônia. Sodoma e Gomorra era Babilônia. Roma é Babilônia. E os últimos dias, que estão lá no livro do Apocalipse, no Evangelho de Mateus, os últimos dias serão também Babilônia. E a Babilônia não era uma nação apenas, era uma nação, mas na perspectiva bíblica não é a nação, ela é agora uma cidade espiritual de queda, como nós pensamos hoje. Eu sei que vai ser impossível nós apresentarmos essa perspectiva de João, da cidade que foi preparada por Jesus, sem mencionar de novo Babilônia, porque Babilônia é a nossa realidade, a gente não escapa da nossa realidade, a gente está convivendo e vivendo todos os dias com esse mundão aí, os nossos filhos estão assediados por este mundo. É Babilônia, é o sistema babilônico, e nós estamos vivendo debaixo desse guarda-chuva sistêmico de iniquidade, que é a Babilônia. E a Babilônia nos abate. E um dia Jesus olhou os seus discípulos que estavam muito abatidos, e Jesus Cristo disse para eles: olha, não se turbe o vosso coração, mas vocês devem crer em... E eu vou preparar para vocês um lugar, que é para que onde eu esteja, vocês estejam também. E já João, lá em Babilônia, nos dias de Roma, nós vamos ver
como há uma diferença entre a minha versão e a versão que os irmãos têm usado, eu vou ler e prestem bastante atenção. Estava João preso ali na ilha de Pátimos, certamente com o coração turbado, porque ele era escravizado por aquele sistema. Ele estava vivendo um mundão dos picos, um dos picos de iniquidade. Aí, de repente, ele diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo. Ele tinha ouvido uma voz de trás de si. E ele disse: eu voltei para ver quem é que falava comigo. E eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. E na sua mão direita havia 7 estrelas, e de sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí a seus pés. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Já no livro do Apocalipse, no mesmo livro do Apocalipse que lemos agora, nós temos uma belíssima descrição da visão de um homem que estava como João, naquela Babilônia. E o que diz a palavra de Deus sobre isso é: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, João estava vivendo onde? Espiritualmente, numa cidade. Que cidade era essa? Eu vou embora hoje, cedo. Espiritualmente, João estava morando em Babilônia. Mas ele está tendo uma visão, e quem vem dar essa visão é o próprio Senhor Jesus. E o que ele está vendo é o quê? Hein? Mas como é que se chama essa nova terra? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da onde? Descia do céu. Da parte de quem? Da parte de Deus. Então, esta cidade está sendo programada, planejada e executada, e quando ela estiver prontinha, e parece que ela já está prontinha, o que é que vai acontecer? Ela vai descer. Ela vai descer. Aí você imagina João vivendo os pesares e as angústias e as amarguras daquela Babilônia que escraviza, que mata, que trouxe tanto estrago ao povo de Deus. Ele está tendo uma visão gloriosa desta cidade. Babilônia, ontem a gente disse, foi fundada por quem? Por Nirode. Rebelde, veio de Babel. Fundador daquela cidade era Nirode, um dos descendentes de Cã, filho da maldição de Noé. E aí veio toda uma transmissão de iniquidade. A Nova Jerusalém, ela tem um outro fundamento, um outro construtor, um outro idealizador. Não é como a Babilônia, que teve Nirode, um homem caçador de poder, que buscava o poder, que inclusive é usado por alguns estudiosos como um tipo do anticristo. Essa Nova Jerusalém tem como fundamento quem? Quem é a pedra angular dessa cidade? Veja que
já começa a existir aí uma diferença. A Babilônia é esta aqui que a gente está vivendo, que é o reino deste mundo, que tanto mal tem trazido, tantos estragos tem feito na vida de jovens, de adolescentes, de crianças, de famílias. Um caos, o mundo está o caos. E cá entre nós vai piorar. A gente vai ter que ter muito mais lágrimas para chorar, muito mais sentimento para ter tristeza, porque a Bíblia expressa e claramente diz, o Espírito Santo assim diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o Senhor Jesus, alertando uma das suas igrejas, ele disse, há de vir uma grande provação sobre a face da terra. E a gente está começando a ver essa nuvem de iniquidade já entrando e adentrando todas as portas, quartos e casas. E essa onda de iniquidade, de perversidade, de depravação, de impiedade, de imoralidade, de desregramento, de quebra de princípios, de esfacelamento de fundamentos. Essa Babilônia, que por cima de tudo ainda faz leis, legaliza as instituições e obriga que os povos vivam segundo os ditames desse governante nesta capital do inferno, que é Babilônia terrena, que é esta Babilônia que nós estamos vivendo. E João estava na ilha de Patmos, prisioneiro de Babilônia, que persegue os servos do Senhor. E aí Jesus aparece e fala, ele ouve uma voz, aí ele volta, ele torna, ele olha para trás, e ele não consegue ver aquele que era esplendoroso nessa sua manifestação. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a primeira coisa que a gente quer ver é o quê? A face, o rosto. E quando ele olha, ele não pode ver, e nem podia ver, porque a face de Cristo brilhava como o sol na sua maior intensidade, era como se fosse o sol do meio-dia. Quem pode olhar para o sol no meio-dia? Ele não pôde olhar. O que foi que aconteceu com ele? Ele caiu como morto. Então, essa cidade desce do céu, é cidade de justiça e de paz. E o Apocalipse vai nos mostrar, e o livro de Isaías também nos mostra, quando fala sobre Sião, que ali será um lugar de regozijo. Ninguém sabe o que é regozijo. Essa é uma palavra bíblica que nós nunca experimentamos. O ser humano não sabe o que é regozijo. O regozijo é gozo duas vezes, uma exultação duas vezes, uma alegria redobrada. A gente não teria condição de ter essas alegrias, porque a gente pode até morrer de repente. Lá em Provérbios, parece que é Provérbios, diz, olha, no riso provocado pelo regozijo, há o quê no coração? A dor no coração, o coração dói quando há regozijo, alegria. Essa cidade é cidade da verdadeira alegria, diferente de Babilônia, diferente da cidade que o filho pródigo procurou, diferente da cidade que nós temos procurado nesta Babilônia, fincado as nossas esperanças, nesta Babilônia, buscando as alegrias desta Babilônia. E muitos têm se perdido na busca dessa alegria, que não é alegria, é o que a gente está vendo. São felicidades que terminam em desgraça. São momentos apenas de arrobo, mas de repente termina numa permanência. E a palavra de Deus nos diz que nessa cidade haverá regozijo, haverá suficiência,
não haverá mais mortes, não haverá luto. E diz a palavra de Deus que a vida será uma vida eterna. Não haverá maldição. Não haverá maldição. Só haverá bênção. Nessa cidade, o caminho não será aquela estrada larga que o filho pródigo caminhou. Lembrando para os que não estiveram aqui, que ontem nós meditamos sobre isso, da estrada larga. É um caminho santo, onde não haverá transgressão, não haverá desvio. Nessa cidade não haverá trevas, diz a palavra de Deus, porque é a lâmpada do Cordeiro que vai iluminá-la, não precisa nem de sol nem de lua. Essa luz vem do próprio Jesus. Não haverá corrupção da carne, porque os corpos serão glorificados. Não haverá mais tentação para perturbar, para entristecer, para trazer desgraça. O traidor, o tentador estará no lago de fogo e enxofre. Haverá, sabe o quê? Graça sobre graça e graça abundante. E a gente tem muito bem essa graça naquela visão de Ezequiel, quando ele tem a visão de um rio que desce do trono do Cordeiro, e ele caminha naquelas águas, e ele caminha, e ele caminha, e ele vê um rio que corre, e o anjo o conduzia, e enquanto ele caminha, ele descreve e diz assim: as águas chegavam ao meu tornozelo. Aí o anjo ordenou e disse assim: anda mais um pouco, para você ter um entendimento dessa graça. Ele caminhou e diz: as águas chegam aos meus joelhos. Aí ele caminhou mais um pouco, aí ele diz: as águas chegam na minha cintura. Anda mais um pouco, ele diz: as águas chegam nos meus ombros. E anda mais um pouco e diz: agora não podia mais andar, só nadar, porque era muita água. Essa é a abundância da graça celestial. E ele olha para uma margem, olha para a outra margem, e ele vê vida, a graça traz vida, a graça traz vida abundante. Nós não temos a consciência real, nem o conceito pleno do que é graça. Só nesta cidade santa a gente vai poder entender verdadeiramente o que é graça, graça abundante, essa graça que vem de Deus. Naquela cidade, nessa cidade que vai descer do céu, a satisfação será plena, felicidade plena. A gente não sabe dizer o que é felicidade. Se eu perguntar para você o que é felicidade, você, nem eu, nós vamos poder dizer o que é felicidade. Mesmo porque as nossas felicidades são tão curtas, tão pequenas, que de repente vem a amargura, a tristeza, a decepção, a frustração. Mas lá, nessa cidade, vai ser plena. Ali os remidos experimentarão um verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da vida. Eu acho que você acompanhou esta semana de um cientista com 104 anos, que perdeu o sentido da vida. Vocês ouviram isso? Ouviram? Perdeu o sentido da vida. Para que viver? Há 10 anos, ele conta que havia perdido o sentido da vida. Aí resolveu não querer mais viver e submeteu-se a um suicídio assistido. E na reportagem que eu vi, dizia o seguinte: e ele fez isso porque ele não acreditava na eternidade. Ele não acreditava, perdeu o sentido da vida. Babilônia é isso. Ele era até um homem estudioso, conceituado na sua cidade, lá na Austrália ou Áustria, não me lembro bem, uma dessas duas cidades. Um homem que teve discípulos, que ensinou ciência, que aprendeu,
que mergulhou, mas perdeu o sentido da vida. Nessa cidade se terá a restauração do sentido da vida. Vive com sentido. A vida tem razão. Nessa cidade nós experimentaremos isso. E o Isaías diz uma coisa interessante, ilustrando como vai ser a convivência nessa cidade. Ele diz: o lobo vai pastar com o cordeiro, a criança pequena vai poder colocar a mão na cova onde está uma cobra e a cobra não a ferirá. O leão e o boi vão pastar juntos, mostrando harmonia. Que cidade linda, que cidade espetacular, diferente da Babilônia, ou diferente do reino deste mundo, ou diferente da nossa convivência neste mundo, tão desgastada. E é inevitável, irmãos, como eu dizia, para a gente ver a beleza dessa cidade de Jerusalém, a gente fazer um comparativo com a outra cidade, a cidade deste mundo, do reino deste mundo. É que a Jerusalém, como dissemos, ela está em Cristo. E Cristo é vida. Cristo é a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso essa cidade é significativa. A vida nessa cidade. Babilônia é uma cidade, a cidade deste mundo que jaz no maligno. O que é que, quando você vai no cemitério, você vê em alguns ou em muitos túmulos escritos: aqui jaz alguém, aqui jaz fulano. Jesus diz que o mundo está enterrado no maligno, por isso que o mundo é isso aí. Por isso que não há esperança para este mundo. Há uma teologia romana que fala que nós precisamos evangelizar porque o mundo vai melhorar. Nós precisamos fazer coisas boas para o mundo melhorar. Não, o mundo não vai melhorar. Ele não pode melhorar. Porque o seu fundamento espiritual é o pai da mentira, da injustiça, da inverdade. A Nova Jerusalém não. É a cidade da justiça, a cidade da verdade. Os cidadãos daquela cidade, da Babilônia, são marcados pelo número 666, o número da iniquidade, o número da imperfeição. A Nova Jerusalém é marcada por aqueles que têm o sangue de Cristo, a cruz, que o apóstolo Paulo dizia: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Lá estarão os marcados por Jesus Cristo. Babilônia, como vimos ontem, é a cidade das festas da carne, mas termina em remorso, em traumas, consciência pesada, perturbação. Foi o que aconteceu com o filho pródigo ali. Ele frustrou-se com o mundo, e o mundo frustra. Na Nova Jerusalém, não. Na Nova Jerusalém nós teremos a mente de Cristo, a mente e o coração de Cristo. A Babilônia, ela é cruel. Ela pisa a cana esmagada. Ela faz chorar e derramar lágrimas. Quantas vezes, quantas famílias, quantos casais já choraram? E é por causa de Babilônia, que esmaga a cana que precisa de misericórdia, e que Jesus não veio para esmagá-la. A Babilônia esmaga, o reino deste mundo esmaga, o império das trevas esmaga, o governante deste mundo esmaga. Jesus Cristo não. Jesus Cristo restaura. Na Jerusalém a vida
é glorificada. Babilônia é homicida, ela guarda o sangue dos seus mortos, diz a palavra de Deus, mas na Nova Jerusalém a plenitude de vida, a plenitude de vida. João está vendo essa cidade que desce do céu. E como a gente precisa, irmãos, na nossa mente, pensar nessa cidade, que o mundo vai mal, as coisas não vão bem, os homens estão piores, está difícil se acreditar. Os nossos políticos eram antigamente chamados de pais da pátria. Os governantes eram chamados de pais da pátria, instituídos e constituídos por Deus para usarem de paternidade com os seus súditos, cuidar de órfãos, das viúvas. Vejam como Deus cobrava, através dos seus profetas, essa atitude dos reis. Hoje ninguém confia mais em político. Eles nos mentem. E você percebe que é um sistema, que até aqueles que têm boa intenção de querer fazer alguma coisa, não vão fazer nada. Porque é um sistema perverso, cruel. A Nova Jerusalém, não. A Nova Jerusalém é uma cidade de Cristo. Nessa cidade não há pranto, como vemos, não há desespero, não há ranger de dentes. Essa cidade não faz sofrer, Babilônia já faz tudo isso. Na cidade de Jerusalém haverá santas consolações, é o que diz a Escritura Sagrada, um lugar de santas consolações. Na Babilônia há vãs filosofias, filosofia é ideia, pensamento. E como o pensamento está corrompido hoje, quando você ouve alguém sendo entrevistado, você fica ouvindo cada ideia maluca que você acaba se perguntando, espera aí, sou eu que estou maluco ou é o que ele está falando, ou é ele que está falando? E você vê como o mundo mudou rapidamente. Antigamente o mundo demorava tanto tempo para mudar, séculos para se chegar a uma mudança. Hoje não, nós mesmos somos testemunhas de como houve uma mudança radical no mundo, como se inverteu, como as ideias foram torcidas, e como essas ideias estão incutidas até na teologia. O mundo mudou por causa das filosofias, das vãs filosofias, como dizia o apóstolo Paulo. Mas Babilônia, este mundo, com as suas filosofias, ela será jogada num lago de fogo onde o verme nunca morre. Mas na Jerusalém celestial haverá descanso eterno e alívio. O reino deste mundo vai para o juízo condenatório. A cidade santa será a cidade da nossa salvação. Em Babilônia haverá maldade e miséria. Já na Nova Jerusalém haverá refrigério e deleite de alma. Enquanto Babilônia resseca a alma de insatisfação, que a gente vê esse mundo tão insatisfeito, na Nova Jerusalém os cristãos serão refrigerados por um rio, conforme o salmista Davi diz que há um rio junto à cidade de Deus, um rio junto ao trono de Deus que alegra a cidade de Deus. Esse rio da graça que traz alegria, satisfação, o rio visto por Ezequiel, levando esta mensagem para os que estavam cativos pela Babilônia, lá em Babilônia, aqueles de Judá. Em Babilônia haverá maldição. E essa maldição, irmãos, todos nós somos vítimas dela. Porque a gente vê coisas que podem acontecer com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo,
essa maldição está alastrada. E é isso que faz a gente, muitas vezes, sentir muito desgosto na vida. Com essa iniquidade que está acontecendo no mundo, irmãos, a impressão que eu tenho, é só a impressão minha, não vai dizer, olha, é profecia, o pastor Franco professor, não, nada disso. Esse mundo vai fazer com que a igreja chore mais. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo quem? Que a gente chore mais. Que o mundo perdeu o freio. Os homens maus estão interessados em fomentar o que não presta. Não há lugar para se falar de Deus e os homens respeitem. Fala-se de tudo e os homens aplaudem, reverenciam. Fala-se de Deus, a ironia. Os homens querem apagar Deus. Isso é Babilônia. Por isso que a gente vai sofrer muito ainda, tempos de provação. E a gente tem de ter essa perspectiva de João olhar aquilo que Jesus vai trazer à Cidade Santa. Nós não podemos, como a mulher de Ló, olhar para trás, vendo Sodoma pegar fogo. Não, nós temos de olhar para a frente, olhar para o alto, porque a nossa esperança, se estiver nas coisas deste mundo, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Não, a nossa esperança não pode estar nestas coisas, a nossa esperança tem de estar em Jesus, que é aquele arquiteto, que é o fundamento dessa cidade santa, que vai descer do céu, onde a graça, a alegria, paz, regozijo, bênção. A Nova Jerusalém é uma cidade indizível de glória, é uma cidade onde haverá a pureza do perfume de Cristo, é uma cidade que permanecerá para sempre. Essa cidade será bela e especial. Os muros da cidade santa, segundo a escritura do livro do Apocalipse, são adornados com pedras preciosas de todo tipo. Esse muro dessa cidade santa será a nossa proteção, e miríades celestiais nos cercarão. O muro da cidade santa brilhará refletindo a luz do Cordeiro. Na cidade santa, no reino dos céus, nós nos encontraremos com o verdadeiro sentido da vida e experimentaremos a inspiração da graça abundante de Deus em nossa alma. Ela será a cidade onde nós seremos acolhidos. Hoje é o Dia das Mães e talvez agora a Cidade Santa vai ficar mais entendida, principalmente pelos filhos pequenos, como pelas mães. Mas que nós, homens adultos, entendamos e recordemos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse uma coisa: Jerusalém, lá de cima, a cidade santa, ela é a nossa mãe. Veja só a profundidade do Espírito Santo, falando para a gente sentir essa cidade. Porque não se entende nem se sente humanidade neste mundo, a não ser se tendo uma mãe como referencial. Pai, não. Todo filho tem medo que a mãe morra. Mas o pai até pode. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, aquela cidade é a nossa mãe.
Deu para você sentir isso aí? Nesse Dia das Mães hoje, tão bonito, tão comemorado, você olha o Face, as pessoas tiram fotos com as suas mães, isso aí é tudo muito bonito, é honrando quem deve ser honrada, e mãe é especial, é algo sublime, feito por Deus. E quando Paulo diz assim, olha, essa cidade é a nossa mãe, ele está dizendo assim, olha, essa cidade é o recanto mais profundo do acolhimento. É o recanto mais profundo do acolhimento, onde a criança, que nem sabe expressar os seus sentimentos, a não ser através do choro inicial, ela encontra um recanto. E o salmista Davi dizia, tal como a criança, quem completa isso aí? As mães principalmente, vamos lá. Tal como a criança se aquieta no colo de sua mãe. Veja bem aí, o salmista disse, geralmente em igreja a gente vê muito isso. A criança está chorando, tá, e o pai pega e o menino não para de chorar. Continua chorando, e mais brabo ainda. Que parece que o pai aperta, né? Está chorando, está incomodando. Aí, de repente, a mãe chega, aí ele pega aquele menino e coloca no braço da mãe. Aí ele para de chorar. Se aquietou. Está tranquilo. Nos braços da mãe, assim como a criança se aquieta. Talvez ela está agitada por alguma coisa dói, alguma coisa não vai bem com ela, mas o braço da mãe lhe dá sossego. O que é que a palavra de Deus está dizendo? A Nova Jerusalém, para até nos fazer entender o que essa cidade representa para nós e o que será para nós. Nós que vivemos neste mundo caído e que padecemos de todas as consequências mais malditas e desagradáveis, é que a Nova Jerusalém, para onde a gente vai, é o fim de todas estas coisas abomináveis que nos causam dores, tristeza e choro. É a Nova Jerusalém. Esse colo que será essa cidade, será o lugar do mais intenso sentimento de graça, de paz, de comunhão, de amor. Isso é tão bonito a gente ver assim numa mãe, ela toma uma criancinha tão dependente dela e ela abraça com tanto carinho e ninguém é capaz de arrebatar-la de suas mãos. Um lugar de recolhimento, A Nova Jerusalém vai ser assim para nós. Talvez você esteja tendo algumas tristezas que se vêm perpetuando, ou está passando por alguns momentos difíceis na vida, e essas coisas têm se eternizado, têm demorado, têm custado, como as promessas parecem estar distantes. Mas saiba de uma coisa, lembra do que Jesus disse aos seus discípulos. Não fiquem com o coração turbado, não se perturbem, não se desesperem, não se entristeçam, porque eu vou preparar lugar para vocês. E esse lugar era esse colo maravilhoso da Cidade Santa. Essa cidade será o recanto no qual todos os remidos juntos formarão a grande assembleia de todos os santos. Agora você veja, João estava na ilha de Pátimos. João estava na ilha de Pátimos.
já estava velhinho, cansado. Não era fácil uma vida de prisioneiro. Não tinha direitos humanos para protegê-lo. Ele vivia numa região de praia, na ilha, e aquele sol ressecava a sua pele. Aí aparece Jesus e diz: eu vou te dar uma visão. João fica impressionado, porque a última visão que ele tinha de Jesus era o Jesus que havia ressuscitado, mas mantinha toda a sua identificação como homem, com as marcas. Agora ele olha e ele sabe que é Jesus, mas é diferente. Não é aquele que ele viu com a cabeça pendida, porque ele foi um dos que esteve ao pé da cruz, sangrando, gemendo, em agonia de morte, entre ladrões. Não, agora ele está vindo um Jesus glorioso, que é a verdade, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém que não podia mentir e que se havia manifestado a ele para contar a verdade espiritual, contrastando aquela realidade sua sofrida da Babilônia terrena, do reino deste mundo que vai ser destruído por causa da imoralidade dessa governança de indignidade. Mas ele faz com que ele veja a Jerusalém celestial, a cidade santa, que ele, Jesus, tinha preparado. Quando Jesus encerra a visão a João, João fez a menor de todas as orações. Aliás, quando a gente estiver para ir para o céu, nós vamos fazer uma oração bem pequenininha. Nós não vamos fazer orações grandes, longas. Ninguém vai fazer essa oração. Mesmo porque quando a morte se aproxima, pelo que a gente tem lido, as pessoas começam a ficar com dificuldades de ter um raciocínio mais prolongado. Aí eu me lembro de... Eu já estou ficando com a cabeça branca. Me lembro de... que foi apedrejado. Estevão apedrejado, sendo apedrejado, já se prostrando, ele fez uma oração bem pequenininha. Senhor Jesus. Quem repete o resto? Essa oração você tem que decorar, porque você vai precisar dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E é tão interessante quando ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele olha e vê Jesus lá em cima, de pé, olhando para ele. E a outra oração bem pequenininha é a de João, que quando vê tudo aquilo, toda aquela realidade espiritual, tudo aquilo que Jesus tinha feito e que vai ser uma bênção, uma alegria para todos os santos que vão escapar dessa Babilônia que tanto desgosto nos traz. Ele disse assim, quando acabou de ver aquela revelação: eu vou deixar você dizer. Eu podia dizer, mas vou deixar você dizer qual foi. E, aliás, até se encerra a Bíblia. A Bíblia encerra com essa oração. A Bíblia encerra com essa oração. Como foi que ele orou? Não, ele não orou Maranata. Vamos lá para o português, vamos lá. Vem, Senhor Jesus. Que às vezes a gente complica, Maranata, aí o sujeito não sabe. Não, é vem, Senhor Jesus. Ele está querendo dizer: Jesus, vem logo. Jesus, não te demores. Jesus, eu estou no reino deste mundo, não importa
império das trevas, reino de morte, reino de homicida, reino de inveja, reino de iniquidade, reino de improbidade, reino de maldade. Vem logo com essa bênção, vem, Senhor Jesus. Essa pequenina oração deve nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Encerrando. Irmãos, sinceramente, você não vai responder, eu vou perguntar, eu não quero que você levante a mão, nem isso, porque isso não interessa. Mas esses assuntos são tão importantes, tão necessários, tão urgentes, vejam bem, tão urgentes, que a gente precisa fazer uma pergunta muito pessoal para cada um de nós. Qual é a cidade que está em nosso pensamento? Qual é a cidade que está em nosso pensamento? Qual é a cidade que está ocupando a nossa mente, o nosso pensamento? Em qual cidade está a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa vontade de ir? Como filho pródigo, que quis o reino deste mundo, quis partir para uma cidade distante e deu em Babilônia e acabou se frustrando? Ou como João, que está pensando agora na cidade santa que ele viu, que está preparada nos céus, Deus tem preparado para todos nós, e a cada dia o Espírito Santo vai trabalhando o nosso coração para vivermos nesta cidade, e não demorará muito, porque grande é a iniquidade. E alguém já disse que quanto mais alta vai a noite da iniquidade, é sinal de que mais perto está a claridade do dia que se aproxima. E há muita verdade nisso, nas Escrituras Sagradas. O império das trevas está assolador e aterrador, mas o sol da justiça, que apareceu a João e que lhe mostrou a cidade santa, é o mesmo sol da justiça que, através da sua palavra, enche a nossa mente e o coração, de modo que a gente viva os nossos dias até o fim e todos os dias dizendo: vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.